Graça e paz, meu querido amigo, minha prezada amiga. Nós estamos hoje no nosso quarto dia de reflexão em cima das parábolas do livro de Lucas. Hoje nós vamos falar sobre uma das parábolas que eu considero uma das mais bonitas que existe. É a parábola do filho pródigo. E eu gostaria que você acompanhasse essa reflexão conosco. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Bom, quando nós vemos a parábola do filho pródigo, nós estamos diante de um dos ensinamentos mais profundos da palavra de Deus. Esse texto é muito difícil acrescentar alguma coisa de novo, alguma coisa de diferente nele. Por isso, então, eu gostaria talvez de fazer reflexões que você já ouviu antes, mas que sempre é bom a gente relembrar. Esse texto, ou essa história do filho mais novo, que eu vou me ater hoje, amanhã falarei sobre o filho mais velho. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre o filho mais novo. O filho mais novo aí, nós vamos dizer que existe 3 etapas na vida dele. 3 momentos que ele vai vivenciar. O primeiro momento eu vou chamar de desejo, de expectativa de viver o melhor. O segundo eu vou chamar de a experiência frustrante, a experiência vazia. E o terceiro, eu quero falar um pouco sobre o retorno restaurador. Bom, a primeira parte dessa história, ela vai falar sobre um filho que tinha um desejo de viver muitas coisas. Aquele filho, ele entendia, ele compreendia
que o seu pai não era capaz de entender os seus desejos. Os desejos daquele filho eram o desejo de, talvez, comum de muitos jovens que nós temos por aí. Sair da casa do pai, né, ter a sua própria casa, construir sua própria história, não ser dependente de ninguém. E aí aquele filho resolve viver isso aí. Meus irmãos, às vezes nós entendemos que os nossos desejos, as nossas pulsões, elas têm que ser satisfeitas a qualquer custo. Nós achamos que quando nós tivermos isso ou aquilo, quando nós formos isso ou aquilo, nós seremos mais amados, nós seremos mais aceitos, nós viveremos então em paz. Aquele filho então, na primeira fase, ele estava na casa do pai, mas o seu coração não estava ali, seu coração estava lá fora, nas coisas que ele buscava viver. O segundo momento da vida desse filho é quando ele resolve romper e resolve viver todas aquelas experiências que estavam no seu coração. Ele tinha um vazio que ele entendia que não poderia preencher na casa do pai. Por isso ele sai da casa do seu pai e vai viver então como ele acha que é melhor. E a primeira coisa que a gente vê é que aquele filho, ele tem uma busca incessante de algo que ele não consegue encontrar. E aí ele gasta o seu dinheiro com muitas coisas. Ele gasta dinheiro com amigos, ele gasta dinheiro com mulheres, ele compra propriedades, ele faz tudo aquilo que ele acha que vai preencher o vazio no seu coração. Mas a grande verdade é que aquele filho continua solitário. E os amigos que ele consegue acrescentar na sua trajetória estão ligados verdadeiramente apenas àquilo que ele tem. E agora, distante do pai, aquele filho começa a viver como ele acha que deveria viver. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é um caminho de morte, é um caminho de destruição. E aí aquele filho perde os bens, perde os amigos, perde o relacionamento com o pai, perde tudo. E aí quando a sua vida está no mais profundo vale, no mais profundo abismo, então ele se lembra do pai. Ele, quando morava na casa do pai, o pai era alguém distante para ele. Mas agora que vem a privação, agora que vem a necessidade, agora que ele se enfrenta com a decepção do mundo, que ele entende o significado da palavra frustração, ele lembra do pai. E aí ele sabe o que é amor, ele sabe o que é cuidado, ele sabe o que é respeito. E aí aquele filho cai em si e diz, olha, eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra tudo aquilo que eu tinha de melhor. E resolve retornar para a casa do seu pai. Diz a Bíblia, então, quando ele retorna, ele encontra o pai de braços abertos, disposto a acolhê-lo. E ele diz para o pai, papai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, me trata como um dos teus empregados. Mas aquele pai, rico em amor, em compaixão, ele aceita o perdão do filho e diz então para o empregado, olha, traz sandálias, traz túnicas, traz o anel e vamos restituir a esse meu filho tudo o que ele havia perdido. Aquele filho então agora ele estava completo em casa, porque no primeiro momento da sua vida ele estava em casa, mas o seu coração estava distante. E aí lembra muito o que Jesus disse, né? Que esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. No segundo momento, aquele filho passou por muitas dificuldades, experimentou a frustração e agora ele retorna para casa. E aí encontra o pai. Meu amigo, eu não sei qual é a sua história, não sei qual é a sua história familiar, eu não sei qual é a sua história com Deus, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que, às vezes, as buscas que você tem feito na sua vida, muitas delas têm redundado em decepção, relacionamentos frustrados, relacionamento distante do padrão de Deus. Eu não sei, às vezes você está vivendo uma vida que até aos teus olhos pode parecer que é uma vida boa, mas o teu coração não está seguro. Você se sente ameaçado porque entende que não está em paz consigo mesmo e com Deus. Deus deseja restaurar o teu relacionamento com Ele e quer te dar uma oportunidade hoje de voltar para casa. Que Deus possa abençoar a tua vida e eu gostaria de orar contigo. Senhor Deus e Pai, eu gostaria de colocar nesse dia a vida dessa pessoa, desse jovem, desse homem, dessa mulher, diante do Senhor. O Senhor conhece o seu coração, sabe quais são as suas frustrações, sabe os relacionamentos que precisam ser restaurados. Por isso eu te peço, Pai, vem trazer paz e alegria verdadeira
a essa vida. Fica conosco, nos abençoe e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.